Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é José Roberto Santos, sou advogado e sou professor de Direito. Dá uma olhada nessa foto, isso é um urso. Se eu mantiver esse urso em cativeiro na minha casa, eu cometo crime ambiental? Não? Claro que não, né? Nem é da nossa fauna esse urso. Mas e esse daqui? O jacaré é da nossa fauna. Se eu caçar esse jacaré, é crime ambiental? Sim? Não? Bom, continuando no raciocínio. E se eu cometer um roubo usando uma arma de brinquedo? Esse roubo será qualificado pelo emprego de arma? Não? Por quê? Porque urso de pelúcia não é urso? Porque jacaré de brinquedo não é verdadeiramente um jacaré? E porque arma de brinquedo não é arma, correto? Sim, mas esse não foi o entendimento por muito tempo consolidado na súmula 174 do Superior Tribunal de Justiça, que por vários anos entendeu que o roubo com emprego de arma de brinquedo era considerado sim para a agravante do artigo 157, que é justamente o emprego de arma. Então, muitas vezes, as nossas cortes superiores podem se errar. Daí vem o fator Julia Roberts. Esse fator Julia Roberts é utilizado pelo Lénio Streck há muitos anos em homenagem à atriz americana Julia Roberts, que em 1993 protagonizou aquele filme Dossiê Pelicano. Nesse filme, o Dossiê Pelicano, ela faz ali, né, ela interpreta a Derbie Shaw, que é uma estudante de Direito. E a Derbie Shaw está na sala de aula, o professor dela, que não é o Denzel Washington, está lá a analisar em direito constitucional os aspectos da privacidade em relação ao crime de sodomia. Sodomia, um dos aspectos do crime de sodomia, por exemplo, é o homossexualismo, relações sexuais entre o mesmo sexo. Então, o crime de sodomia era considerado no estado da Geórgia, aliás, a sodomia era considerada no estado da Geórgia crime com pena de 1 a 20 anos. E era justamente esse o embate na sala de aula, onde o professor dizia que havia um precedente da Suprema Corte que votou pela constitucionalidade do crime de sodomia por 5 votos a 4. Então, a Suprema Corte americana considerou o crime de sodomia do estado da Geórgia constitucional por 5 votos a 4. Então, não violava o direito de privacidade, portanto. A Julia Roberts, no filme, ela interpreta a Derbie Shaw, ela diz o seguinte: a Suprema Corte está errada. Apesar do professor dizer, isso é um precedente, foi a Suprema Corte que decidiu, então está decidido. Ela diz, a Suprema Corte está errada. Uma estudante de direito, então, colocando em xeque o que a Suprema Corte americana interpretava num determinado posicionamento ali. Então, isso também pode vir a ser analisado no nosso direito. O direito brasileiro também, por várias vezes, teve ou manteve, né, o direito brasileiro, as Supremas Cortes brasileiras, as Cortes Superiores brasileiras, também mantiveram por bom tempo interpretações equivocadas sobre alguns assuntos. Por exemplo, no caso dos crimes hediondos, a Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, já considerou totalmente constitucional a lei dos crimes hediondos, depois disse que a progressão do regime era inconstitucional, então modificando suas interpretações. O STJ também, com a súmula 174, que a gente acabou de falar aqui sobre ela, o Supremo, a súmula 174 diz que era considerado para efeitos, né, de qualificadora do crime de roubo ou emprego de arma de brinquedo, e arma de brinquedo a gente sabe que não é arma. Então, aqui no Brasil também, nós temos o entendimento que a Suprema Corte às vezes erra, ou as cortes superiores, os tribunais também erram. E erram por quê? Porque são compostos de pessoas, e pessoas são falíveis. Pessoas que nem sempre têm o domínio de todas as áreas. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal interpreta ou analisa vários assuntos. Então, às vezes, um precedente da Suprema Corte brasileira, como de todas as Supremas Cortes do mundo, podem estar errado. Então, o que é o fator Julia Roberts? O fator Julia Roberts nada mais é do que a responsabilidade democrática, que cabe, então, aos cidadãos de apontar os equívocos de argumentação nos precedentes. O que é um equívoco de argumentação? Justamente essas falhas, esses equívocos da Suprema Corte. E cabe a nós, os intérpretes, aqueles que analisam, sejamos estudantes, promotores, juízes, defensores, advogados, ou mesmo qualquer cidadão que se interesse pelo direito e pelas decisões
né, que podem mudar a nossa vida, de interpretarmos de forma democrática, nós mudarmos aqueles precedentes. Então, cabe a nós, principalmente em tempos de Suprema Corte com decisões tão contraditórias como nós temos visto nos últimos meses, nos últimos tempos aqui no Brasil, analisarmos o seguinte: quais são os fundamentos dos fundamentos daquela decisão? Ou seja, aquilo que realmente nós devemos fazer como intérpretes, ou como estudante de direito, ou como cidadãos. Entendermos os fundamentos dos fundamentos. Se nós entendermos os fundamentos dos fundamentos, muitas vezes nós vamos entender o porquê daqueles precedentes, aquelas decisões das cortes superiores, dos tribunais e de todas os colegiados de decisão do Brasil. Tá ok? Então, muito obrigado pela atenção mais uma vez. Ficam aqui os nossos contatos. Se você está vendo pelo Facebook, deixe uma mensagem aqui abaixo e deixa seu like também. Se você está vendo pelo YouTube, também lá tem o campo de mensagens. É sempre bom, a gente tem respondido todas as mensagens e o seu gostei, o seu like tem sido o combustível para a gente continuar fazendo cada vez mais vídeos. Muito obrigado e um grande abraço.